Palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesse domingo, eu vou aproveitar um pequeno texto que eu tenho dos evangelhos apócrifos. Na verdade, eu tenho, num pequeno texto, eu tenho a Bíblia apócrifa, são 3 volumes e alguns comentários, e em um dos volumes nós temos a história de Joaquim e Ana, que é muito interessante quando nós olhamos a partir desta ótica de, assim como Jesus fala, de ver e ouvir, mas felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. É interessante que, se nós paramos para observar a vida de Joaquim e Ana, a vida deles tiveram 7 características que foram fundamentais para formar a mulher que nós conhecemos e chamamos de Maria, chamamos de mãe. E ela só transbordou, e é interessante que você tem que observar isso, nós transbordamos na rua aquilo que temos dentro de casa. Significa que se em casa eu não tenho cuidado, eu sou impaciente, eu me irrito, sou nervoso, sou estressado, eu vou transbordar na rua o que eu tenho em casa. Só que como a gente coloca as coisas ruins, hoje eu queria colocar as coisas boas, e foi por isso que Maria se tornou a nossa mãe. Esses são os sinais. Eu até vou pedir para o nosso irmão que está com o teclado ali, para nos ajudar a fazer desse momento o nosso momento de não só ouvirmos a palavra, mas rezarmos como se pudéssemos ouvi-la pela última vez. Eu quero que você feche os seus olhos em casa e pare para lembrar das pessoas com quem você tem convivido todos esses meses. Essa provavelmente é a nossa penúltimo domingo, provavelmente a última missa dominical aqui, assim. Depois nós vamos passar lá para a igreja. Esta capela pequenininha com esse pouquinho de gente se encerra provavelmente no próximo domingo. Mas eu queria que você tentasse se lembrar agora dessas pessoas que estão ao seu redor, porque foi essas 3 pessoas, Joaquim, Ana e Maria. E Ana só fez com que Maria entendesse tudo aquilo que ela viveu, porque teve uns pais que puderam fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes, meu irmão, me escuta, se as coisas na tua casa não acontecem, se seus filhos não são do jeito que você quer, não é talvez porque não tem quem fala. É porque falta talvez um exemplo. Falta talvez alguém que chega e faça por primeiro. Se nós paramos para olhar, o primeiro sinal que nós vemos em Maria era a capacidade de ser uma mulher amável, delicada, mesmo nas situações mais difíceis. Veja como Maria sofreu, porque ela teve que subir às pressas, grávida, para a casa de Isabel, e ela se preocupava com Isabel. É deixar de olhar só para o seu problema, é deixar de ser egoísta e pensar só em mim. É interessante quando a gente escuta as pessoas falar que estão doentes, pegaram Covid, parece que falou, todo mundo sai de perto. A pessoa é como se fosse um leproso da era medieval. E é interessante que Maria, ao contrário, ela queria estar, porque ela queria amar verdadeiramente. Meu irmão, na sua casa muitas vezes tem faltado essa pessoa que aprenda a ser amável, para ensinar as pessoas o que é o amor de verdade. Se aí na sua casa não acontecem as coisas, é porque falta iniciativa. Não é quem faz, falta iniciativa para ter. Desculpe, ninguém vai aprender se você não fizer por primeiro. Além disso, a palavra de Deus vai dizer,
O casal, Joaquim e Ana, eram extremamente pacientes. Eles não eram somente amáveis, porque envolviam e se preocupavam com as pessoas que estavam ao seu redor, mas eles eram extremamente pacientes e aceitavam as imperfeições de todos que se aproximavam, principalmente quando apontavam o dedo e diziam: vocês não têm filhos. Quanta coisa Ana não sofreu, porque era considerada uma mulher estéril e era velha quando concebeu Maria. É engraçado que a paciência não é uma capacidade de eu aceitar só a diversidade e os problemas que vêm, como eu já falei aqui. Paciência, quando a gente quer ser como Maria, é aceitar as imperfeições dos outros, é acolher aqueles problemas que os outros têm e não ficar apontando o dedo ou rotulando ou falando, porque muitas vezes a gente prega um rótulo, e como é triste a gente ter rótulo, porque você pode fazer tudo que for, mas quando o rótulo pregou, não sai mais. E eu acho que a maior falta de caridade do mundo é a gente rotular as pessoas e imaginar que elas vão viver, crescer e morrer e vão ser sempre assim. E muitas vezes na nossa casa a gente usa essas palavras duras, brutas, para dizer: é sempre desse jeito, você é assim mesmo, não tem jeito mesmo não. A gente não tem a coragem de, às vezes, mesmo que seja difícil, aceitar as imperfeições. A gente não tem coragem de ser como Maria, que quando Pedro negou, quando Tiago e João talvez viraram as costas, quando todos os outros, André, Bartolomeu, Mateus, todos afastaram-se na hora derradeira de Jesus. Mas é engraçado que quando estava no Pentecostes, Maria era aquela mulher que estava lá. Maria foi essa expressão do amor de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo só desceu ao encontro dos apóstolos porque Maria aprendeu a ser paciente e aceitar cada um deles como eles eram. Eu queria convidar você, nesses últimos dias que nós estamos juntos, a você fazer a diferença aí dentro. Se acabar essa pandemia e a sua casa não mudar nada, tudo isso que você passou, 5 meses, 6, foi tudo em vão. Por quê? Porque nós não encontramos nada que fizesse permanecer algo diferente dentro da minha casa. A outra característica, Maria vai aprender justamente com os seus pais, Ana e Joaquim, porque ela tinha capacidade não só de aprender a perdoar, compreender, aceitar, mas desapegar-se dos seus sentimentos. Ela podia ter cobrado José um lugar para o parto, um enxoval. Ela podia ter cobrado um lugar para o seu filho recém-nascido. Ela podia ter reclamado com Deus: você estragou os meus projetos. Convido a nós a rezarmos até. A gente tem grandes católicos, né? Dunga, Reinaldo, músico da Canção Nova, doentes. Convido você a rezar. Mas é engraçado que é preciso que a gente aprenda a desapegar-se não só dos sentimentos ou só das situações ruins, mas a desapegar-se até de si muitas vezes. E muitas vezes no nosso apego a gente quer ir à forra, quer se vingar, quer muitas vezes achar que a gente tinha razão e que tinha direito de fazer. Enquanto a gente tiver essa mentalidade mundana, nós não vamos encontrar verdadeiramente a Deus. Porque infelizmente, meus irmãos, capacidade de aprender a perdoar é a capacidade de olhar para trás e não mais chorar por aquilo que se viveu. É difícil? Sim. É sofrido? Sim. Vale a pena? Muito. Porque o dia que você conseguir olhar para trás da sua história e encontrar aonde estava Deus naquele momento que você tinha todo o direito de ter reclamado, de ter brigado, de ter discutido, é aí que você realmente começou o processo de transformação interior. Por isso,
Além de essa capacidade, Maria aprendeu com Joaquim e José a capacidade de ser uma pessoa amiga. Mas não é um amigo qualquer, é ver todos como se fossem amigos em potencial. E Joaquim e Ana ensinaram a Maria a aprender uma coisa que falta nos nossos dias. Eles ensinaram Maria a aprender a acolher as pessoas como elas eram. Porque Joaquim fazia isso. Joaquim era o pai, ele colocava as pessoas e na sua casa Maria acostumou a ver muitos passantes que iam em busca de uma palavra. Na nossa vida, quando nós queremos muitas vezes aprender a ver os outros como um amigo em potencial, é quando eu começo a deixar de ver o lado negativo da pessoa. É quando eu aprendo a escutar e a falar menos. É quando eu aprendo a olhar e ver que ali tem um irmão que hoje pode estar fragilizado, doente, enfraquecido, mas ele continua sendo um filho de Deus. E o meu papel como cristão, não era rotular e abandonar quando eu não preciso mais, mas era ir lá e amar aquela pessoa. Foi isso que Maria aprendeu. Por isso, João, que era um homem fraco, jovem, irresponsável, e desculpe eu dizer assim, era o apóstolo João, foi formado depois. Maria aprendeu a olhar para a limitação de João e a amar. Ela não esperou que ele fosse uma pessoa transformada, fosse o apóstolo, o águia, aquele que voa e enxerga longe. Não, ela pegou e aceitou trabalhar, e ela que burilou aquele apóstolo. Mas porque ela teve um pai e uma mãe que fez a mesma coisa. Porque ela teve Joaquim e Ana que pegaram muitas vezes ela e ensinaram tudo isso. Além disso, a palavra vai dizer que Maria aprendeu algo que todos nós enxergamos. Ela aprendeu a ser humilde. Mas aqui a humildade não é uma humildade qualquer. Ela aprendeu a ceder, ela aprendeu a perder e ela aprendeu principalmente a esperar para avançar adiante e saber quando ela tinha que esperar o outro. Isso é ser humilde. Não é achar que eu já sei e porque eu sei eu vou embora e largo todo mundo para trás. E muitas vezes na nossa casa nós temos vivido isso. É engraçado que Maria aprendeu isso dentro do berço, porque Joaquim teve que esperar o tempo certo, o momento certo, a hora certa para poder ter a sua filha. Eu pergunto para você, quanto tempo você tem esperado uma resposta, e às vezes a gente tem forçado a Deus a responder o que eu quero. Eu queria dizer para você, não adianta forçar. Muitas vezes a gente escuta, que Deus tem pressa, Deus tem pressa. Meu irmão, eu queria dizer para você ao contrário, Deus não tem pressa, Deus sabe o momento certo. Vamos ver a morte de Lázaro, tinha 4 dias que ele tinha morrido, mas em vez de quando os discípulos falaram, Senhor, Lázaro morreu, precisamos ir lá, ele esperou 4 dias, e na hora oportuna, Jesus chegou. Por isso eu queria dizer, Deus nunca chega atrasado na nossa vida. Deus chega quando tem que chegar. Não sou eu quem disse isso. Eu queria que você lesse o Senhor dos Anéis. No 1º capítulo, o mago chega na festa de Bilbo e fala justamente para Frodo. Um mago nunca se atrasa. Ele chega quando tem que chegar. Se nós parássemos para olhar o mago, Gandalf, ele representa a figura do ser divino. E Jesus chega na nossa vida, meu irmão, minha irmã, quando ele precisa chegar. Não adianta você ficar forçando, aprenda a esperar a hora de Deus. Mas nós, quando não sabemos ouvir a Deus, vamos esperar como? Porque muitas vezes queremos forçar, porque achamos que
quando fala, eu sinto no meu coração, é a hora de Deus. Desculpa, irmão, se eu não tenho vida de oração, vida sacramental, se eu não estou comungando, não confesso, faz tempo que eu não faço um bocado de coisa, eu não rezo, desculpa, você não sabe a hora de Deus. Precisa aprender. Além disso, Ana e Joaquim vão ensinar justamente a generosidade maior. Aprender-se a doar aos outros e a doar-se de diversas formas. Maria foi servir Isabel, voltou, cuidou dos discípulos, que não pensa que quando Jesus estava saindo para evangelizar, ele estava lá sozinho. Não, lá em Cafarnaum ele sabia que ele tinha uma casa e que nessa casa estava a sua mãe com aquelas que andavam e serviam a Jesus pelos locais onde ele passou. E mesmo quando Jesus morreu, Maria foi aquela que não só esteve no Pentecostes, Maria foi aquela mulher que deu aquilo que os apóstolos não tinham. Deu a presença de Deus. Lhes envolveu com amor para que recebessem o Espírito Santo. Ela foi uma mãe de verdade. Se na nossa vida muitas vezes tem faltado essa generosidade, é porque muitas vezes nós pensamos primeiro em nós, primeiro nas minhas coisas, na minha vontade, no meu desejo de fazer e ser. E esqueço que não adianta nada eu alcançar todos os meus objetivos se eu estiver sozinho no final da estrada. É interessante quando a gente assiste uma corrida, quando o corredor corre 100, os 400 metros sozinho, ele comemora, mas é rápido. E é engraçado que ele sempre se abraça com os outros competidores. É diferente quando você assiste um revezamento 4x100. Porque quando acaba, o time se alegra, porque não adianta um chegar sozinho, não adianta um correr bem, se todos não fizerem a sua parte, ninguém vai ganhar. Na vida da gente é do mesmo jeito. Se eu não fizer o meu, e o meu é oferecer para os outros. Desculpa, irmão, se na sua casa não tem essa generosidade, é porque muitas vezes falta que você comece, porque a gente espera, mas eu estou cansado de fazer. Sim, é verdade, nós estamos todos cansados, todos. E a palavra vai dizer para nós que somos como os apóstolos cansados, mas que quando temos experiência e estamos com o Senhor, Ele sempre nos leva a um lugar a descansar. Eu queria convidar você. Talvez aqui é o lugar para você descansar. Eu sei que talvez você não esteja na sua casa, aí não é uma capela, aí não é nada. Mas de repente, quando a gente fala, vamos fazer nossa comunhão espiritual, o Evangelho vai nos dizer que quando a gente quer rezar, nós devemos fechar a porta do nosso quarto. Não é o quarto físico, mas era entrar dentro de nós. E assim como Elizabeth da Trindade, que muitas vezes não precisava estar na capela, ela encontrava a Deus que estava dentro dela. Eu queria convidar você, hoje na comunhão espiritual, não se preocupe em ler o que tem na tela. Feche os seus olhos e entre dentro do seu quarto. E peça ao Senhor essa capacidade de ser generoso. A última coisa, Maria aprendeu com seus pais a honestidade de aprender a se revelar realmente. É falar de si. Eu imagino o quanto foi duro para Ana ter que dizer para Joaquim que ela não concebia, que ela não conseguia conceber. Como essa mulher deve ter sofrido. Porque para um judeu o casamento com filhos é a coisa mais fundamental que existe. E é engraçado que essa mulher, ela era estéril, mas ela acreditava na promessa de Deus, porque ela aprendeu a escutar o tempo e o momento certo. Meu irmão, eu queria dizer para você, muitas vezes é preciso a gente revelar para os outros
e para Deus aquilo que a gente traz dentro de nós. É preciso que nós sejamos verdadeiramente autênticos com aqueles com quem nós convivemos. E muitas vezes estamos vivendo esse tempo de reclusão, de pandemia, de estarmos fechados, em alguns lugares ainda estamos. Eu queria convidar você, Deus te fechou, aí não foi à toa, foi para você aprender a conviver com quem está aí com você, foi para você aprender a se mostrar quem é você, sem medo do que os outros vão dizer ou vão pensar. Mas muitas vezes, se até agora isso não aconteceu, foi porque muitas vezes nós nos fechamos dentro dos nossos quartos, muitas vezes nós nos fechamos e ficamos lá no nosso celular, na internet e vivendo o nosso mundinho. Falta o quê? Falta a coragem, a honestidade de eu me mostrar para o outro. Porque o outro não é um estranho para mim. O outro é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ele é comigo. Mas é engraçado que muitas vezes alguns de nós vamos dizer: ah, padre, mas eu já me revelei para alguém de fora, mas não para a minha família. E Deus não permitiu você estar recluso com estranhos, mas só com pessoas da sua casa. Por isso, para que você aprendesse a se revelar a eles. Maria aprendeu a se revelar, e é interessante que São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer, no Segredo de Maria, que uma das coisas era aprender a não arrazoar os problemas. Quer dizer, não adianta eu ficar mergulhando e indo no profundo só para resolver problema, se eu não tiver profundidade de coração e de vida. Porque eu só sei amar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu nunca vou saber como é amar. Desculpe, irmão, se você não tem conseguido amar dentro da sua casa, é porque muitas vezes aí na sua casa você não está vivendo com alguém que você conhece, mas com um estranho. E eu queria convidar hoje, assim como você está aí, talvez sentado, a fechar os seus olhos e nesse penúltimo domingo, a você rezar e pedir para Deus, não só saúde, mas que o Senhor venha manifestar para você a graça de que essas qualidades, que esses sinais, a capacidade de ser amável, a paciência, a capacidade de perdoar, a capacidade de ver sempre os amigos, a humildade, a generosidade, a honestidade, estivessem aí como sinais na sua vida. Que esses possam ser os frutos que nós carregamos no final de tudo isso. Para que quando chegue lá na frente em dezembro, nós possamos ver que tudo que vivemos nesse ano não foi um ano em vão. Como a gente diz, 2020 está perdido. Não. 2020 foi uma transformação. Foi um divisor de águas, aonde eu mudei e a minha família mudou comigo, porque nós estávamos vivendo juntos. Por isso, feche os seus olhos agora. Se você estiver com seus familiares, eu convido, é só a sua família mesmo. Abrace eles, abrace como se você estivesse num campo de futebol. Lembra quando os jogadores se reúnem ali ao centro do gramado? Muitas vezes tem aqueles que falam alguma coisa, eu queria que você se reunisse aí. É sério. E não falasse nada, mas olhasse nos olhos e com o seu olhar você tentasse dizer aquilo que os seus lábios não conseguem falar. Que é isso que muitas vezes nós precisamos. Eu queria que você ali só olhasse, sem ter que dizer nada, nem perdão, nem te amo, nem sorrir, porque muitos não vão conseguir falar, porque vão começar a rir. Porque é assim, quando a gente coloca e está com as pessoas, às vezes a gente ri, porque a gente tem vergonha do que tem que mostrar na nossa cara.
eu queria que você, aí reunido, olhando um para o outro, pedisse para o Senhor agora: Senhor, dá-me esse espírito de amor que o Senhor deu a Joaquim e a Ana. Porque se Maria é esta mulher, ela é porque teve um pai e uma mãe que as formou para ser isso. Que você possa pedir ao Senhor agora, que o Senhor possa trazer ao seu coração esse desejo de ter dentro do seu coração esses sentimentos. E eu convido você, volte durante essa semana e reveja isso que eu estou dizendo. Assista outras vezes. E diga para você mesmo: eu preciso colocar dentro de mim. É isso, Senhor, é isso que eu preciso. Por isso, para começar, olha bem para essas pessoas e reza com os teus olhos olhando para elas. Vai escutando a canção, nem sei o que ele vai cantar, mas o que ele quiser. E o Senhor vai fazer com que você possa só olhar. E assim como Maria fez talvez lá no cenáculo, você possa fazer também acontecer com que esse Pentecostes, primeiro sinal de amor, aconteça dentro da sua casa. Qualquer coisa que você dá conta de cantar, minha filha, não preocupa com música não. Qualquer coisa. A gente só quer aproveitar para rezar mais um instantezinho. Isso, com paciência. Vai pedindo ao Senhor isso. Que o Senhor possa ouvir. Vai olhando para essa pessoa que está do seu lado. E assim como você está em casa, deixe que a canção vá sendo como que uma oração, e aquilo que você não pronuncia com as palavras, fale com os seus olhos, mas deixe que ela entre dentro de você. Oh, minha alma, Isso. retorna a tua paz. Como criança. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de tua mãe. Oh, minha alma, retorna a tua paz. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a tua paz é essa sua família que está aí com você. Tranquila, no regaço acolhedor de tua mãe. Minha mãe. Minha mãe É a Virgem Maria. é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, Me formar. me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, Me amar. me amar. E assim nós vamos pedir ao Senhor que, pela intercessão de São Joaquim, Santana, mas pelas mãos de Maria, com este regaço que nos acolhe. O regaço é justamente os braços que nos trazem próximos. É isso que você está tentando fazer agora. Que o Senhora Santana, junto com a sua filha, possam nos acolher hoje e fazer com que nós possamos viver esta experiência única. Porque esse ano de 2020 não é perdido. Não. É o tempo novo que Deus quer recomeçar com você. Quem sabe talvez nós vamos ficar 9 meses fechados. Mas é o tempo de uma gestação para uma nova vida. E quando o tempo de nós sairmos, que nós possamos ser novos filhos para Deus, para a mãe, para todos. Deus abençoe você, que o Senhor possa lhe dar esta graça de que você seja esse filho transformado pelas mãos de Joaquim, Ana e Maria.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.